Fala, meu lindo, que bom que você está aí. Essa é a primeira mensagem da série É Tudo Sobre Jesus. Aliás, sempre foi e sempre será tudo sobre Jesus. Mas nós escolhemos essa série para que você tenha a melhor experiência da sua vida, para que você conheça Jesus talvez de uma forma que você nunca conheceu. E você pode ter certeza, Ele é real, Ele vive para sempre, e Ele é o nosso amigo. Eu quero que você fique nessa palavra que nós vamos gravar agora para você. O tema é Encontro com Deus. Fica até o final. Só vou pedir uma coisa logo no início, porque depois a gente não consegue falar mais sobre isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho, porque toda segunda-feira, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Outra coisa, curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo. E agora, vamos para a mensagem que é o mais importante. Vambora! Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 6, versículo de número 6, diz o seguinte: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Ai, Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. Você já imaginou se um dia você acordasse de manhã bem cedo e quando você abrisse o seu telefone tivesse uma notificação e fosse uma mensagem de nada mais, nada menos do que dele, do Senhor, e nessa mensagem tivesse escrita: venha para um encontro, que eu quero passar um tempo com você. Ou, para quem não gosta muito do telefone, imagina se debaixo de sua porta deslizasse uma carta, e que quando você abrisse tivesse as mesmas falas, só que escritas com uma letra linda: Oi, eu sou Deus, e eu queria muito que você viesse para o encontro. Já está tudo preparado, só vem. Eu vou te dizer, o que você falaria nesse encontro? Se você soubesse que o Criador dos céus e da terra te desse o privilégio de se encontrar com Ele, o que você falaria? E provavelmente dentro do seu coração, na sua mente, você vai confabular algumas falas, porque nós criamos uma expectativa sobre o que é o encontro. Mas se eu te falasse que esse encontro vem o convite todos os dias para nós, e que na verdade essa carta desliza todas as manhãs para nós, e que essa mensagem chega todos os dias para nós, mas é nós que não vemos o convite chegar, e é nós que ignoramos a possibilidade do encontro. Eu vou te dizer como que isso nasceu no meu coração, essa palavra. Nós estamos gravando hoje, sexta-feira, essa mensagem. Sexta-feira, dia 2 de julho. Mas, dia 1º de julho, ontem de manhã cedo, quando eu acordei na minha casa, eu acordei com uma sensação no meu coração que eu não conseguia explicar.
Eu sabia que eu tinha uma gravação para fazer, eu sabia que eu tinha mensagens para escrever, eu sabia que eu tinha que me relacionar com Deus um pouco mais profundamente naquele dia, porque eu precisava de respostas. Mas ontem foi diferente, foi estranho. Eu acordei no meu coração e no meu coração eu não sabia dizer o que eu estava sentindo, sabe? Mas eu sentia de maneira ardente no meu coração a necessidade de pegar o meu carro, de sair da minha casa e ir para um lugar separado. E eu falei para minha esposa: amor, eu não vou voltar para casa, porque alguma coisa está me atraindo. Ouve essa palavra: algo está me atraindo para um lugar em secreto. Um encontro foi marcado e eu preciso ir. Eu não conseguia frear as emoções, eu tinha compromissos de manhã. Eu fui fazer um atendimento com uma dermato e ela dizia: você está ansioso? Eu digo: eu estou ansioso, porque eu tenho um encontro. Eu estou falando para você, eu resgato a sensação de ontem, sabe? O meu coração acelerado, eu suei e eu falei: eu vou para esse lugar. Eu subi para uma serra no lado da minha cidade, onde a gente tem um sítio que não tem casa, só tem árvore e mato. Coloquei o facão no carro, um par de luvas, um isqueiro, porque estava muito frio, e pensei: vou chegar lá e vou preparar o encontro. E eu fui, assim como planejei, cheguei lá e comecei a caçar pedaços de madeira para fazer uma pequena fogueira. Eu soltei uma caixinha de som no chão com louvor, e enquanto eu preparava a fogueira, eu chorava. Eu glorificava o Senhor, eu agradecia, eu gritava, eu estava sozinho, e sabe, eu tive liberdade de ser muito mais eu do que eu imaginava. Era só eu, só que não era só eu. Eu preparei a fogueira, coloquei uma toalha na beira de uma árvore, encostei as minhas costas, e quando eu olhei para minha roupa, eu estava todo sujo de lenha. Eu estava com um moletom cinza e estava sujo de alto a baixo, e eu pensei: eu preciso me arrumar para o encontro. Que ingênuo que eu fui, porque naquele momento eu descobri que eu já estava no encontro desde a hora que tinha chego. Que ingênuo que eu fui em pensar que precisava me limpar para chegar no encontro, sendo que o que me limpa é o encontro, sendo que o que me transforma é o encontro. Que ingenuidade da minha parte pensar que para chegar até Ele eu tinha que estar santo, sendo que o que me santifica é o encontro, que estar nele é o que me transforma. Sabe, o que eu estava esperando para esse dia? Será que era um convite? A pergunta é: o que você está esperando para um encontro? Um convite? Quando nós olhamos para a palavra, quando nós resgatamos a memória bíblica, e nós vamos chegar em Gênesis, e aí você vê Deus fazendo o homem e descendo todos os dias na viração do dia para se encontrar com o homem. Desde o primeiro instante em que Deus nos fez, Deus ansiava pelo encontro, Deus desejava pelo encontro. Assim o fez até o homem pecar. E mesmo quando o homem pecou, ele não quebrou a sua rotina, ele
desceu na viração do dia, só que agora o homem estava escondido, Deus não. E aí você percebe que aquela aliança ela é quebrada, e você percebe que os encontros que Deus teve com o homem de maneira subsequente foram encontros muito diferentes. O juízo, correção, punições severas. Deus queria reajustar o homem para que o encontro fosse possível de novo. Deus se encontrava com alguns, mas não se encontrava com todos. Deus falava com alguns, mas não se revelava a todos. Se revelava a partir de um, mas nunca a todos. A face de Deus estava encoberta, e ninguém conseguia contemplá-lo mais, porque o pecado faz isso. Aí nós chegamos no Novo Testamento, e Deus encontra uma maneira de proporcionar o encontro novamente. E aí Ele envia o seu Filho, e Jesus desce. Aleluia. E a vinda de Jesus é uma descrição de uma das parábolas que eu mais amo. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, ao perder uma, não deixa 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu, e achando, coloca sobre os ombros, leva para casa e promove uma festa? Sabe, isso é o Evangelho, é uma perseguição de Deus com o homem. Não é o homem achando Deus, é Deus encontrando o homem. Não é nós que fomos atrás, é Ele que nos achou, é Ele que veio atrás, é Ele que nos buscou. E escute, não é porque somos bons, não é porque somos perfeitos, é porque Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é extraordinário, Ele é amor, Ele é o Deus que proporciona os encontros. Jesus desceu, e a Bíblia diz que o encontro foi poderoso. Centenas de milhares de pessoas foram curadas, libertas. Cegos viram, paralíticos andaram, surdos ouviram. Mas o homem, na sua infinita maldade, disse: é Ele que não queremos, soltem Barrabás. E aí a Bíblia vai dizer que ele foi morto na cruz do Calvário. Mas a palavra dele, antes de tudo acabar, foi: eu vou preparar um lugar. Haverá um encontro mais. Por que eu estou dizendo isso para você? É porque talvez você não percebe, mas algumas coisas da sua vida, para serem resolvidas, estão à distância de um encontro. Algumas dores, crises, angústias, para serem resolvidas, estão a uma distância de um encontro. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobre os teus joelhos, e em secreto o seu Pai te ouvirá, e publicamente te recompensará. Algumas coisas da nossa vida, em uma oração, é suficiente para encontrarmos a resposta que altera de maneira profunda toda a nossa história. Olha para a Bíblia. Um encontro
foi suficiente para milhões de pessoas que se encontraram, tocaram, viram, serem transformadas para sempre. Só que agora, esse encontro tem um pré-requisito. Esse encontro ele pode ser diário, ele pode ser a cada minuto, ele pode ser em todo tempo, mas ele tem que existir. Mas para que o encontro seja possível, eu preciso reconhecê-lo como meu Salvador. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso morrer a minha morte para poder viver a vida de Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas aonde isso que acontece? No encontro. Porque o pré-requisito não é para chegar no encontro, é de que maneira eu saio do encontro. Até porque não tem como encontrar-se com o Criador e sair da mesma forma que você chegou. Eu vou falar alguma das experiências que eu tive com o Senhor naquele lugar. Eu poderia te dizer alguns momentos que eu tive, mas eu seria indelicado, porque foi o meu encontro. É o meu encontro. Como é que foi, David? Foi lindo, dá mais detalhe. Não, foi o meu encontro. Ele tratou coisas em mim, foi as minhas feridas, foi o meu medo, foi as minhas angústias. Ele foi comigo, mas eu estava no encontro. Ele marcou e eu apareci. O encontro foi marcado para você. Apareça no encontro. Sabe, quando acabar esse vídeo, vá para o encontro. Se lance aos pés do Eterno. Compareça ao encontro. O caminho está, sabe, preparado para você. E eu termino dizendo para você que quando terminar esse vídeo, eu sei que talvez, se você entendeu o que ouviu, a decisão será linda. E eu oro para que isso aconteça. Mas olha, nós tivemos alguns encontros depois que ele foi embora. Sério? Sim. Porque ele jamais deixaria a gente sozinho. Ele mesmo disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vos enviarei o Consolador, que estará com vocês todos os dias. E Atos capítulo 2 diz que o encontro foi extraordinário. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo. E todo encontro tem fruto. Após o encontro, ninguém estava entendendo nada, e Pedro saiu para fora, e mais de 3.000 pessoas se entregaram a Jesus. Mas tem mais uma promessa de um último encontro. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 15. E nós, os vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nas nuvens. E dessa vez estaremos para sempre com Jesus.
Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você tem coragem de dizer isso? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando preparados estamos, quando em Jesus nós estamos, há um desejo que se sobrepõe a um encontro, a eternidade. O encontro começa e acaba, a eternidade começa. Eu não sei se você aqui sente o mesmo que eu estou sentindo. Começa e acaba. Um dia começa e não tem como acabar. Eternidade, alegre, feliz, ruas de ouro. Lembra? Nem olhos viram, ouvidos ouviram. É porque o que vivemos agora nada mais é do que uma preparação para o nosso encontro triunfal com Ele. Não dá para crer nele sem crer no final de toda a história, que na verdade é o nosso começo. Porque as breves atribulações que passamos agora são breves, tudo passará e um dia será para sempre. Eu quero que você resgate na sua memória uma saudade de talvez algo que se perdeu na sua rotina. Encontro. Eu acordo, mas antes de abrir os olhos para ver qualquer coisa que não presta, eu tenho um encontro. Antes de ver qualquer notícia que vai me colocar para baixo, eu tenho um encontro. Antes de ver qualquer vídeo, eu tenho um encontro. Antes de qualquer ligação, eu tenho um encontro. Fecha a porta, dobra os teus joelhos. Jesus, tu és o dono dos meus dias. Jesus, dirige a minha história. Tu conheces tudo. Teu olhar vai além do meu. E aí, comece a viver a partir de um encontro que está disponível para você todos os dias, a cada minuto, a cada segundo. Engraçado, porque agora nós estamos 8h17 da noite gravando. Talvez você esteja 7h23 da manhã, 9h30, meia-noite, 4 horas da manhã. Dá tempo para o encontro ainda. Vamos orar. Jesus, obrigado, porque o Senhor nos deu a chance de nos encontrarmos contigo, de nessa breve passagem sentir a tua presença, de nessa breve passagem ser respondido por ti. Pai, que a saudade que gerou no coração dos teus filhos seja aplacada por um encontro glorioso nos próximos minutos. Que quem não chora muito tempo na tua presença, as lágrimas escorram. Que quem faz muito tempo que não chora, que não glorifica, que não fala em línguas, que não se entrega sem ver a hora acabar, viva isso, porque tu és o Deus dos encontros e o Senhor nos encontrou primeiro para que pudéssemos te encontrar a qualquer hora. Em nome de Jesus, amém.
Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Você viu? Você está aí na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde você estiver agora, representado e bem representado. Eu quero te pedir um favor, antes de começar essa mensagem, que eu tenho certeza que vai ser de extrema importância para a sua vida. Eu quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma conferida bem rapidinho. Dá uma olhada. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho, não se esqueça disso. É muito importante que você o faça, porque toda segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Minha maior alegria é saber que a cada segunda-feira milhares de testemunhos e de vidas que são alcançadas através desse trabalho. Então é isso, eu quero te convidar a eliminar qualquer distração e a gente vai para o vídeo agora. Ninguém fica para trás, ninguém vai ficar para trás. Eu quero que você entenda isso na prática, mas eu preciso da palavra para embasar a caminhada. A Bíblia é o manual e o texto é Evangelho de Jesus, conforme escreveu o João, capítulo de número 19, versículo de número 26. É o final da história de Jesus, isso aqui. É os últimos momentos, na verdade é um final que a gente sabe que é apenas o começo, mas aqui é o final, é a despedida dele. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e ao lado dela, o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: mulher, a partir de hoje esse é o teu filho. Olhou para João e disse: ô João, a partir de hoje essa é a sua mãe. Amém. Eu fico imaginando a cena. Eu costumo viajar um pouco, sabe, nessas histórias e entrar de cabeça para tentar visualizar isso. E para mim é real a cena. Jesus na cruz do Calvário, com os braços abertos, o sangue correndo, as feridas abertas, e uma mãe chorando vendo o seu filho flagelado de maneira inocente. A sensação é de muita dor, é profunda. Mas uma coisa que me incomoda um pouco é de saber que aquela multidão a qual Jesus andava não está ali. A Bíblia diz que aonde Jesus chegava, as multidões se aglutinavam e, sabe, se acotovelavam, porque ele podia curar. Ele podia fazer coisas incríveis. Ele andava sobre as águas, ele curava o cego, o paralítico, ele era incrível. Mas agora não tem ninguém. É doido isso. Imaginar que no momento que talvez Jesus fazia sentido ter uma multidão dizendo: a gente amou o Senhor muito, hein? Mesmo o Senhor indo embora, a gente vai te amar para sempre. Que fique claro. Não tem. A multidão não está. E está a mãe. Porque a mãe é a que fica no final mesmo. A mãe e um pai é basicamente quem acompanha a jornada da gente para sempre. E para mim não fazia tanto sentido, mas hoje, sendo pai, eu sei que eu jamais abandonaria o meu filho até o final. Mesmo quando ele não fosse mais produtivo, mesmo se ele não me desse resultado e lucro, eu estaria com ele até o final. Mas tem uma pessoa a mais com Jesus. Isso aqui para mim é maravilhoso. Tem um discípulo, um garoto. Isso aqui para mim é assim, esse cara, eu quero descobrir quem é esse cara na minha vida. Eu quero poder ser esse rapaz para alguém. O João. A Bíblia diz que o discípulo a quem ele amava estava junto com a mãe dele. Não havia mais milagres para acontecer, o expediente já havia acabado.
estava prestes a ser tudo consumado, e estava todo mundo fugindo pela sua vida, porque ser um discípulo dele agora já não dava mais tanto lucro, porque agora ele era um condenado, acusado e seria morto. Não era mais o herói, agora ele era o réu condenado. Agora não tinha mais mar e vento para acalmar, porque ele não estava dentro do barco, ele estava na cruz. E essa é a cena. Esse garoto está ali, e ele tinha 12 discípulos, mas só tem um garoto ali, é o João. E o João está olhando fito para Jesus. Eu imagino Jesus olhando para esse garotinho e falando: ô lindão, que bom que você está comigo até agora. Aí ele olha para Maria e diz: ô mãe, a senhora não vai ficar sozinha, esse garoto agora é teu filho. Ô João, aqui a minha mãe, a partir de agora ela é a tua mãe. Aleluia. E assim a cena encerra, e a Bíblia diz que Jesus grita: está consumado, e a história acaba. É isso. Eu sei que você sabe o que vem depois, mas aqui é isso. E eu vou te contar uma coisa, Lito. Na vida a gente aprende sobre amizade e somos bombardeados de frases de efeito, de textos bonitos sobre amizade, mas tem algumas coisas que eu confesso que para você, para mim, me incomoda um pouco. Eu não sei para você, mas eu ouço muito dizendo que tem, cada fase da nossa vida tem amigos que vão e outros que vai. Eu sei que acontece, mas algumas pessoas, elas acham que isso é com todos e em todo o tempo. Eu era pobre, fiquei rico. Os meus amigos de quando eu era pobre já não me servem mais. Eu não era estudado, mas agora sou. Então os meus amigos que já não têm a mesma cultura que a minha já não cabem mais. E a gente diz que algumas coisas expulsam e que outros não vão embora, e que tem que ir embora. Mas lindo, eu descobri que tem pessoas que não podem ser deixadas para trás em hipótese nenhuma. Existem pessoas que não podem ser abandonadas em hipótese nenhuma. E esses são o rol das pessoas que não ficarão para trás, e que a gente vai aprender a olhar de maneira diferente. É interessante saber que o João do final é o mesmo que Jesus desde o começo tratava da mesma maneira, o discípulo a qual ele amava. Todos os textos que falam de João, Jesus está dizendo, eu sei que é o próprio escritor, mas ele está dizendo o discípulo a qual Jesus amava, porque Jesus sabia que com ele era diferente. Jesus tinha 12 discípulos, 3 amigos e um era íntimo. Já parou para observar isso? Ou seja, para cada um, Jesus sabia a forma de tratar, sabia como lidar. E na nossa vida é igual. Nós teremos os colegas, nós teremos os amigos, e nós teremos aqueles que são íntimos. E os que são íntimos, a gente tem que entender que, de acordo com os critérios que nós sabemos quais são os aceitáveis, eles vão ter que estar com a gente para sempre, porque no final é eles que vão restar. Quando você não tiver mais o tanto de dinheiro que você tem agora, quando você já não falar tão bem e as palavras começarem a ser atropeladas, são os íntimos que vão ficar com você até o final. Que quando a fama ir embora, são essas pessoas que vão ficar com você. Que quando a boa estação mudar e talvez virar uma estação meio bad vibe, é eles que estarão com vocês. E é essas pessoas que nós não podemos deixar para trás, porque são as pessoas que estão com a gente desde sempre. Eu vou te contar uma coisa minha. Eu aprendi isso há pouco tempo, pelo menos se tornou intencional há pouco tempo. Mas hoje eu olho para a história e eu sei as pessoas que eu não posso esquecer. Talvez não estarão comigo até o final, mas eu não esquecerei de nenhum até o final. Porque não é sobre quem ficará comigo, na verdade,
é sobre quem vai ter acesso até o final àquele lugar. Que a qualquer momento que quiser acessar tem direito, porque quando ninguém viu, viu. Quando ninguém fez, ele fez. É isso. E essas pessoas a gente tem que cuidar delas e amá-las, porque é o que Jesus faz, é claro na palavra. No final, Jesus mostra algo para um que não mostra para outro. Quando Jesus ressuscita na cruz, você sabe que ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu vou dizer de novo, porque tem gente que às vezes não comemora. Eu vou dizer de novo, ao terceiro dia ele ressuscitou. É sempre bom a gente celebrar isso. Ele ressuscitou. Mas a Bíblia diz que o único discípulo que morreu de velhinho foi João. Todos morreram como mártires, perseguidos, mas João morreu de velho, numa ilha. E no final de tudo ainda escreveu um livro chamado Apocalipse. Tem que respeitar o que ninguém viu, o que os olhos não viram. Ele viu. A questão é, fica até o final, que você vê o que ninguém vê, enxerga o que ninguém enxerga, vive o que ninguém vive e colhe de que ninguém colhe. Hoje, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem de um amigo. Esse meu amigo tirou uma foto do microfone, da tela no fundo, e disse: será que eu posso te dar um abraço no final? Ô, Zéias. Sabe que eu não posso me esquecer? Que quando ninguém me conhecia, tu viu meu nome na internet, não sei como, ligou no meu telefone e me trouxe para pregar aqui, numa congregação pequenininha, que tinha 4 adolescentes. Eu não posso me esquecer, cara, que naquele final de semana eu estava passando a maior prova da minha vida, e eu fiz uma prova com Deus, e Deus usou você para abençoar a minha casa. Eu não posso me esquecer que naquele dia no restaurante de meio-dia, no restaurante de meio-dia, você olhou para nós e falou assim: eu não sei se é muito ou se é pouco, me desculpa, mas foi o que a gente conseguiu. Você tinha 4 adolescentes, você disse: nós vamos abençoar você, nós vamos te dar uma oferta de R$1.500. Oh, meu lindo, se tu soubesse que naquele dia eu fingi costume, mas a minha vontade era sair gritando dentro do restaurante, dizendo: Jesus, obrigado, porque o Senhor salvou, o Senhor respondeu a minha oração, obrigado. Mas foi você. Então não me pergunta se você pode me dar um abraço, porque não mudou nada, meu lindo. Quem fez por você lá quando ninguém fazia, não pode perder o acesso a você quando tudo aconteceu e Deus fez um milagre muito grande. Porque na verdade são essas pessoas que interessam. Não venha com papinho de que agora você está com saudade de quem você nunca deu valor. Cadê o Caléu? Ô Caléu, vem cá, gordinho. Cadê o Nicolas? Nicolas e Caléu, por favor, comparecer ao palco. Chega aí, papai. Gordinho, foi generoso, né? Vem cá, Nick. Vem cá. Eu vou contar uma história para vocês. Há 4 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, prestes a voltar para o Brasil, com todas as portas aqui fechadas para nós. E Deus falou comigo na mesa da casa que nós estávamos hospedados, os nossos amigos do Carlos e da Luciana. Deus me deu um projeto de uma série que eu gravaria de mensagens. Naquele dia eu liguei para o Nicolas
falei: ô Nicolas, você pode me ajudar? Eu tenho um projeto e eu queria gravar 10 mensagens. E o Nicolas falou para mim: eu ajudo. O Nicolas já trabalhava comigo uns 4 anos, gravava no estacionamento do apartamento, lembra? Na chuva. E aí o Nick falou: não, eu vou. Quanto que é, Nicolas? O Nicolas falou: R$1.800. Não, foi os 600 do Calel que te comeu depois. Fui eu que paguei. 1.200 dele. E o Nicolas me chamou o Calel. Aí tinha o André. O André, quantos anos hoje, Andrezinho? 22 anos. O André reprovou no ensino médio. Ele viajava com a gente, o pai dele tirou ele. Então a gente ficou uns 2 anos sem viajar, porque foi cabeçudo. Mas como o André já viajava comigo, eu chamei o André naquele dia. Lembra? E o André foi e me cobrou R$100 para ir. Na verdade eu dei uma oferta para ele, ele não me cobrou. E naquele dia nós gravamos a primeira série. Sabe o que é doido? Hoje a série se paga, vocês pagaram a série. A série hoje consegue abençoar a nossa família, abençoar os projetos que nós tocamos. E eles ainda estão com a gente. Cobra caro, irmão. Hoje que só Jesus. Ele acha que está na Disneylândia. É tanta coisa para som que até hoje eu não entendi porque tanto som. Parece que a gente vai gravar o show do Coldplay aqui. O Nicolas, sangue de Jesus, atrasa, quase mata eu do coração, deixa para cima da hora. O André, já foram, deixa eu falar do André, mais pesado. Mas sabe por que vocês estão comigo até hoje? Sabe o que, Nick? Você está comigo até hoje, mesmo me fazendo passar raiva, porque vocês estão comigo desde o começo. É que hoje é mais fácil estar junto. Hoje é mais fácil. Mas é isso que eu queria que você entendesse, lindo. É quem estava quando ninguém queria. Está aqui a minha esposa. Eu tenho amigos aqui que estão comigo desde o início. Mas hoje eu queria honrar aqueles que nunca ninguém viram, mas que estão comigo desde o início. Porque no final, quando a fama for embora, quando a plataforma mudar, quando não for mais o YouTube, e eu talvez já tiver obsoleto e tiver outro Dave, e vai acontecer, vão ser essas pessoas que vão estar comigo. Vai ser a minha esposa que vai estar comigo. Vai ser os amigos de verdade. Então, lindo, não existe amigos de fase. Não existe. Quem é real é para sempre. Quem é real está com você no dia difícil e não se entristece quando o seu dia é melhor do que o dele também. Quem é para sempre tem que ser cultivado, tem que ter acesso ao teu coração, porque no fim a vida passa muito rápido. E sim, tem pessoas que passam e não ficam, mas as que ficam não podem ser deixadas passar desapercebido, porque essas são para sempre. Eu não sei se Jesus já te apresentou esses amigos, mas o dia que você olhar para alguém e saber que essa pessoa tem acesso e direito de ficar com você em todas as fases, abrace ela, ame ela
E não deixe o dinheiro tirar a sua percepção sobre. Não deixe a falta dele tirar. Pô, que lindo. Enquanto você estiver produzindo é uma coisa. Enquanto você der lucro é uma realidade. A questão é, e quando não tiver mais isso? Eu tenho algumas coisas que eu gosto muito de imaginar. Eu imagino eu e a Paulinha, nós dois velhinhos, cabelinho branco. Eu imagino umas cenas assim, ela passando na cozinha, eu dar um tapa na bunda dela, como se fosse os primeiros anos de casado. O Noah não vai estar mais em casa, o João não vai estar mais em casa, a Serena não vai estar mais em casa. Que porcaria isso, né? Mas vai acontecer. E aí, amor, quem sabe a gente liga para um casal de amigos para conversar, jogar a conversa fora e falar como os filhos saíram rápido de casa. E tomara Deus que sejam os nossos amigos que estão com a gente desde agora. E tomara aí a gente vai colocar aquele óculos de realidade virtual. Eu não sei o que vai ter, mas eu quero lembrar desse dia com você. Poder ter o contato de todas as pessoas que passaram pela minha vida e deixaram marcas profundas. Lindo. Não te esqueça das pessoas que entraram na sua história e alteraram o rumo dela para melhor. Porque se o que você está vivendo hoje tem a ver com essas pessoas que chegaram, a fase que você está não pode apagá-las da sua história. Então, lindo, não torne descartável quem é para sempre. Não perca quem Deus te deu como presente para chamar de amigo. Não perca a sua esposa. Não perca o seu esposo. Porque no fim, é eles que vão estar com você. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso e nos ensina. E os teus ensinamentos mudam a nossa forma de viver e pensar. Jesus, tem gente que antes desse vídeo acabar já deve ter pego o telefone para ligar para alguém. Só para lembrar que essa pessoa é importante. Tem gente que quando acabar o vídeo vai abraçar alguém e vai dizer: você é essa pessoa, vai estar comigo, com a gente para sempre. Jesus, nos dê Joãos e nos permita ser Joãos na vida de alguém. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Que bom que você chegou em mais uma mensagem da série Alvorecer. Eu tenho uma palavra de Deus para você, na verdade, um choque de realidade, algo importante que nós não podemos ocultar. Eu quero que você fique comigo até o final. Eu só vou te pedir um favor antes de começar o vídeo, para essa mensagem ir o mais longe possível. Se você puder, curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, que toda segunda-feira, sem faltar, às 7 horas da manhã, sempre tem uma mensagem de Deus para você por aqui. Que Deus abençoe e vamos para o vídeo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7, diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E aí ele diz para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério.
Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Bom, talvez você já viu esse texto em um lugar e você talvez não lembra. Mas se você já foi num cemitério, se você perceber, na maioria das lápides existe esse texto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati um bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu briguei pesado, eu combati um bom combate. E ele está dizendo, eu não, perdi, não, ele está falando, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ele está dizendo, a carreira, o combate não roubou de minha fé, eu guardei a fé. Só que esse homem que escreve é um homem chamado Paulo. Paulo é um apóstolo. Paulo é um homem a qual o Senhor havia comissionado para uma missão extraordinária. Paulo plantou igrejas. Paulo se relacionou com tantos homens, com tantas pessoas em prol dessa liderança, desse plantio. E no final ele está acabando a carreira e instruindo um jovem pastor. É como se eu chegasse no final da minha vida ministerial e encontrasse um menino que pregaria pelos mesmos lugares que eu preguei, daria continuidade do meu ministério, e eu dissesse para ele essas palavras: olha, eu acabei, está tudo certo, glória a Jesus, estou bem, mas eu preciso te dizer, eu fui abandonado, eu fui traído, eu fui decepcionado. Então prepara o seu coração, porque provavelmente isso também vai acontecer com você. Sabe, é a experiência trazendo a luz para um menino vibrante, cheio de força. E Paulo diz isso para ele: olha, Timóteo, não permita que desprezem a tua mocidade. Ele está dizendo, você tem força, você tem ânimo. Mas aqui ele está dizendo, olha, você só precisa saber de uma coisa: você vai ser decepcionado, você vai ser abandonado no meio do caminho, você vai ser deixado de lado por pessoas que deveriam estar com você até o final. Mas não permita com que isso destrua a sua fé e acabe com a sua carreira. Entende que as coisas conectam? Ele está abrindo o coração e está dizendo, eu fui abandonado, esse homem me causou muito problema. E agora, só nós aqui, a gente já viveu isso provavelmente, e a gente não tem quase nada de idade ainda. Eu tenho 30 anos e eu já fui abandonado por gente que eu pensei que ficaria comigo para o resto da vida. Sabe o que é interessante? É que eu vivi algumas coisas que para mim foram muito difíceis de suportar, no sentido de que eu jamais imaginaria viver daquela pessoa, aquele cenário de abandono. Você sabe que na vida, às vezes a gente começa junto com algumas pessoas, a gente faz a mesma coisa, a gente é um par, sabe, já viu? E aí de repente está tudo bem, nós somos amigos, amor, alegria, uau, que top, você vai na minha casa, eu vou na sua casa. E aí de repente Deus, por sua própria vontade, acelera o ministério de alguém. Entenda isso dentro da perspectiva do que você vive. Só que nesse acelerar, sempre tem alguém que visivelmente ou aparentemente não acompanha o crescimento. Mas não existe um abandono, existe apenas uma disparidade de velocidade do ministério, não é a vida aqui. E eu vivi isso, em algum momento o Senhor me acelerou, e eu tinha amigos que eram meus amigos, a gente chorava junto, a gente ria junto, e a gente fazia planos para o futuro juntos. E olha que maluco, de repente o que nós planejávamos, o que nós orávamos, Deus fez, mas fez comigo primeiro. Então, eu queria ter aquelas pessoas que oraram comigo, que semearam comigo, se alegrando comigo. E sabe o que aconteceu? Eu fui decepcionado. Em algum momento, a bênção do Senhor sobre mim
virou a amargura da vida daqueles que oraram e semearam comigo para a mesma colheita. Você entende? E o meu coração foi ferido, sabe? É o que você olhar para alguém assim e você, cara, e a pessoa ficar com uma cara fechada para você, virar a cara e ir embora, e você não fez nada. Você simplesmente está fazendo a vontade do Senhor e você foi frustrado. Eu quero que você entenda, na vida, alguns aceleram um pouco mais rápido do que os outros. E talvez começam juntos na história, mas em algum momento alguém se destaca. Grave isso no teu coração. Talvez isso gere abandono com você. O fato talvez de você ser abençoado pelo Senhor gere a rejeição do coração de alguns. Mas o que você não pode esquecer é que é nesse dia que você conhece quem são os seus verdadeiros amigos. Quem são as pessoas que verdadeiramente sempre torceram e oraram por você. É no dia que você conta a melhor notícia, e é nesse dia que no olhar você descobre se aquela pessoa verdadeiramente, quando dizia eu estou torcendo por você, verdadeiramente estava torcendo por você. E é nesse dia que você irá se decepcionar. E é nesse dia que a nossa vitória dói em nós também, porque você não consegue compreender. Existe apenas um perigo: quando nós somos os que decepcionam aqueles que estão acelerando na nossa frente. Porque não dá para ser uma via de mão única. A vida é uma via de mão dupla. E sabe o que eu descobri? Eu já fui um babaca. Eu já fui. Talvez precise melhorar muito ainda. Mas como a vida é maturidade, e nós vamos amadurecendo, eu tinha 30, daqui a pouco eu tenho 35, daqui a pouco eu tenho 40, e se Deus quiser, quando eu tiver 40, minha mentalidade tem que estar mais avançada. Mas sabe, eu me lembro de quando o Senhor começou a abençoar um amigo meu, na mesma cena. Talvez eu até colhi um pouco do que eu plantei. Sabe, Deus começou a prosperar o ministério de um amigo meu que nós começamos juntos. E de repente ele explodiu. E sabe o que eu dizia? Mas ele é solteiro, né? Babaca. Sabe por que eu fazia isso? Eu queria justificar aquilo que Deus estava fazendo. Eu queria tornar carnal. Eu queria tirar a glória de Deus daquele negócio. Não de Deus, na verdade era dele mesmo. A alegria dele. Isso é coração de homem. Porque a gente se decepciona, mas a gente também decepciona muita gente. Então Paulo, ele está trazendo à luz o seguinte lindo: se prepara o teu coração, mas não seja essa pessoa para ninguém. Sabe o que a gente tem que aprender a celebrar? A se alegrar? É com a alegria do outro. Nós temos que aprender a orar de verdade pela pessoa. Olha, eu quero que você seja abençoado. Tomara que seja. Mas a gente às vezes só não quer que seja mais abençoado que a gente. A gente quer que a pessoa tenha um bom carro, só não pode ser melhor que o nosso. A gente quer que a pessoa tenha uma boa casa, mas a gente não quer que seja melhor do que a nossa. Um bom salário, mas não pode ser melhor do que o nosso. Sabe o que é isso? É um coração que não amadureceu. Sabe, meu lindo, na vida nós não somos competidores uns dos outros. Esquece, cada um tem a sua própria história, cada um tem a sua própria jornada, cada um tem o seu próprio propósito. Você não compete comigo e eu não estou competindo com você, porque o meu propósito é o que importa e o seu propósito para você é o que deve importar. Então quando Deus está te acelerando, Deus não está te acelerando em detrimento à minha história. Deus está acelerando você em detrimento ao teu propósito. E vice-versa. Não é eu, é você. Assim quando for comigo, não é você, é eu. Entende? Só que o que a gente precisa compreender é que se meu coração permanece puro, tudo que o Deus faz por mim vai reverberar em você. E vice-versa. Tudo que Deus faz em você, Deus vai reverberar em mim. Deus não abençoa ninguém como fim em si próprio. Deus sempre está fazendo algo que gere na vida das pessoas. O dia que Deus me deu voz na internet,
O dia que Deus me deu voz para pregar o Evangelho, Deus me abençoou, mas hoje milhões de pessoas ouvem uma palavra de Deus e são respondidas pelo Eterno. Eu sou apenas um porta-voz, mas a voz, a mensagem, a palavra, o conteúdo, a essência é dele. Você entende? Você pode ver eu, mas quando você ligar o som, você vai ouvir uma voz, e essa voz, a mensagem é do Senhor. E é isso, não se trata da gente, se trata do Senhor. Por isso que quando eu vejo alguém sendo muito abençoado, eu tenho que aprender a celebrar. Glória a Jesus, porque em algum momento haverá plantio sobre a minha geração daquilo que essa pessoa está vivendo. Entende? A visão de maturidade transforma a nossa perspectiva de analisar o que Deus está fazendo na vida de alguém. Perceba isso. Sabe, e guarde o seu coração, porque vai fazer parte da sua caminhada a decepção. A nossa busca, ela tem que ser por um tipo de amizade: os leais. A lealdade genuína é a pessoa que fala somente de você para você, não de você para alguém. Lealdade é a pessoa que tem a mesma palavra na sua frente e quando você não está presente. Isso é lealdade, e esses são os verdadeiros amigos. Sabe, o verdadeiro amigo, o leal, é aquele que, se precisar quebrar o pau com você, ele vai quebrar o pau com você, não de você para alguém. O amigo genuíno, aquele que nós precisamos buscar e precisamos ser, é o leal. Em todo tempo, aqui está o meu ombro se você precisar, mas aqui estão as minhas palmas para você. Eu celebro, eu choro contigo, eu sou um amigo. É esse amigo que a gente tem que encontrar. A gente tem que encontrar quem verdadeiramente vai caminhar uma história completa. Eu sei que é difícil, mas o dia que você encontrar esse amigo, não deixe ele escapar de você. Principalmente se ele vier carregado de verdades que te provocam a melhorar. Pega esse amigo, o amigo que liga para você e diz: você tem que orar mais, rapaz, você tem que buscar mais o Senhor, está subindo para a cabeça, baixa a bola, cuidado do coração. Isso é um amigo de verdade, ele chama a tua atenção e você permanece amando ele mesmo com raiva dele. Alguém aqui tem um amigo assim? Eu vou te falar, os meus amigos de verdade, eu olho nos olhos dele e digo: o que está acontecendo? O que eu posso melhorar? Eu já fui ministrado por amigos em momentos extremamente maravilhosos da minha vida, mas que eu não estava vendo de outra perspectiva o que podia acontecer. Então é isso. Nós precisamos saber que seremos decepcionados, mas não podemos esmorecer na busca de ter relacionamentos que nos aproximam de Jesus, que levam a nossa história para mais à frente. Uma coisa é certa: a cada nível de alcance da sua vida, filtros novos aparecem nas suas amizades. É difícil isso, né? Mas vai acontecer. Nem todas as pessoas vão conseguir acompanhar a velocidade. Não é nem financeira, é emocional. E você mesmo vai chegar um momento que não vai conseguir mais ter as mesmas conversas. Eu tive essa experiência há uns dias atrás. Você já conversou com alguém da sua idade que não tem a mesma mentalidade? Você já conversou com alguém que tem a mesma faixa etária que você, mas o papo dele é de um meninão? É de uma pessoa que não evoluiu? Ainda está falando as mesmas coisas, ainda está falando mal de todo mundo, ainda está brigando pelas mesmas brigas, ainda está vivendo a mesma história. Você já viveu isso? Aí você se desencontra, a vida muda, as coisas acontecem, e aí de repente se encontra. E você não vai conseguir mais descer aqui. Vai te causar um desconforto, que vai parecer um retrocesso, e isso é natural. Não se trata de orgulho, não, isso é natural. A própria vida, se você respeitar os princípios do Senhor, se você viver a vontade do Pai, a própria vida vai te levando a novos lugares, na vida emocional, moral, tudo muda. Eu sentei com algumas pessoas há uns dias atrás, e foi constrangedor para mim, porque eu consegui ficar sem nenhum assunto. E eu sou muito falante.
Mas eles começaram a falar. Eu falei, meu Deus, parece que eu estou vivendo um déjà vu. Porque 10 anos atrás essa era a conversa. Entendeu? Há 10 anos atrás esse era o assunto. Mas já se passou 10 anos. A vida já mudou. Ei, a gente já não está mais na fita VHS, a gente já não está mais no DVD, a gente já está na mídia digital, quer dizer, já está outra realidade. E a pessoa ainda está travado naquele tempo. Então, isso também causa o afastamento. Mas eu vou lembrar você, não se esqueça, você será decepcionado no caminho. São choques de realidades, reflexões necessárias que protegem o nosso coração, que nos levam por dentro do nosso propósito que Jesus preparou para nós. Parece que às vezes isso é mais humano do que bíblico, no sentido de que são reflexões pontuais da nossa história. Mas Paulo está dizendo, Timóteo, eu fui traído, Timóteo, eu fui abandonado, Timóteo, eu fui deixado de lado. Por favor, vem depressa, porque eu preciso de você, de alguém leal perto de mim. Traz os meus livros, traz a minha capa e traz quem é útil, porque eu preciso, entendeu? A gente tem que se vincular àquilo que não se perde no tempo, aquilo que nós não vamos deixar passar. Termino dizendo para você algo que me emociona e me dá muita vontade de viver. Eu tenho muita vontade de daqui... Que dia que é hoje? Hoje é dia 2. Nós estamos gravando no dia 2 de março essa mensagem. Mas sabe o que eu fico imaginando? Daqui 50 anos eu vou estar com 80. Será que eu vou estar vivo ainda? Seria legal. Quero estar um velhão bonito, top, botox colando a testa em cima. Se o cabelo cair, vou meter peruca. Não vou ficar com cabecinha de velho, não. Eu vou fazer tudo o que dá para fazer. O que faz aí? Botox, pode fazer. Esticar, pode esticar. Fio de ouro, taca no pau. Irmão, bobiça, minha esposa é a coisa mais linda do mundo, eu vou ficar mais feio que ela. Não, nós temos que ficar bonito. Nós vamos top, 80 anos, George Clooney. E eu quero ter os meus amigos de agora comigo lá na frente, sentados numa mesa dizendo, como é bom servir a Jesus, como foi bom ter dedicado a nossa juventude ao Senhor, como foi bom ter pregado, como foi bom ter respeitado e honrado a nossa esposa e nunca ter virado as costas, como foi bom, sabe, amigos que caminharão toda uma jornada e que lá na frente iremos desfrutar de um outro tempo, mas serão os mesmos amigos, só um tipo vai durar, os leais. E em nome de Jesus, nós vamos estar um dia numa roda e talvez a gente se encontre, talvez não, mas em nome de Jesus, que a gente produza amigos que não nos decepcionem e que nós não sejamos a decepção de ninguém, que a gente amadureça em Jesus, que a gente construa pilares saudáveis, para que lá na frente a gente tenha a alegria do trajeto que percorremos. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus, Tu és um exemplo perfeito. Tu és um modelo ideal que não abandona, que não desampara. Tu és o bom samaritano, Senhor. E é contigo que temos que aprender. Jesus, nós sabemos que a jornada irá causar decepções, mas isso nós não estamos despreparados. Porém, Jesus nos faz enxergar os leais, aqueles que irão fortalecer o nosso caminho.
irão fortalecer a nossa essência, irão nos lembrar de quem somos em Ti, Jesus, irão nos provocar a crescer em espírito, em Te buscar ainda mais. Jesus, nos coloca Jonatas nas nossas vidas, nos coloca homens que não desamparam, nos coloca homens como Davi, que não foram, desleais, em nenhum momento honraram. Jesus, nos ajuda a ser essas pessoas na vida de alguém, para que possamos viver a essência da nossa breve vida, nessa curta história que se chama agora, porque a eternidade nos espera, e que nessa breve vida haja prazer, felicidade e paz na nossa vida, em nome de Jesus, amém.